Boa noite. Você que nos acompanha pela internet, boa noite. Pega a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus. Abra ela comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 24. 2 Reis, obrigado, Maria. Tivemos um culto muito especial nessa manhã. O Senhor usou de maneira muito especial todas as pessoas que serviram nesta manhã. O Senhor trouxe através da vida do presbítero Paulo uma palavra muito relevante para os nossos dias. Se você não acompanhou o culto da manhã, depois entra no Face, nos Faces particular, meu, da pastora Aline, da pastora Rosângela. Teve alguns outros Faces que também compartilharam. Nós estamos com um problema no Facebook da igreja, mas nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as vezes que eu e você tentarmos fazer algo melhor para Deus, irá aparecer alguns empecilhos para nos fazer desanimar, para nos fazer parar. Mas eu entendo que isso é o grito de Satanás, dizendo assim: eu perdi mais uma vez. Mais uma vez. E com o Face da igreja não foi diferente. Nós começamos a fazer algumas mudanças, algumas adaptações, e tivemos alguns problemas de acessos, e agora ele precisa passar por algumas verificações para ser liberado novamente. Será que você pode dar um sorriso para quem está do seu lado? De que jeito os olhos dizem? A palavra de Deus diz assim, que o coração alegre formoseia o rosto. Até no olhar a gente sabe se a pessoa está alegre ou se não está. Principalmente quando a gente conhece. O olhar de uma pessoa feliz brilha, o olho brilha. E eu estou muito feliz nessa noite. Vamos lá. 2 Reis, capítulo de número 6. Iremos ler o versículo de número 24 e o versículo de número 25. A palavra de Deus diz assim: algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o exército. Repita assim comigo: e cercou Samaria. E cercou Samaria. Versículo 25 diz assim: como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata, e 1/3 de litro de esterco de pombos era vendido por 60 gramas de prata. Amém. Pode sentar um pouquinho, no nome de Jesus. Nós estamos vivendo um período de isolamento social. Boa parte dos países, boa parte das nações estão enfrentando algo que o Brasil está enfrentando, ou enfrentou algo que o Brasil está enfrentando, ou irá enfrentar aquilo a qual nós estamos enfrentando aqui no Brasil. Boa parte do
do mundo tem vivido dias de isolamento, tem vivido dias de confinamento. Provavelmente pessoas do nosso meio entendam bem o que é um confinamento. Mas nós temos que entender o que esse período tem gerado em nossas vidas. O que esse período de confinamento tem gerado em nós. O que esse período que às vezes nos impede de sair, nos impede de ter os lazeres, nos impede de ter as visitas, nos impede de ter os passeios, nos impede de tantas coisas, tem gerado em nós. Provavelmente o confinamento pode estar sendo gerado em algumas vidas descontentamento. No começo poderia ter sido festa, algo muito bom, algo muito legal, algo que serviu como férias, algo que serviu como descanso, algo que serviu como um break. No começo pode ter gerado, o confinamento pode ter gerado alegria, contentamento, mas possivelmente muitos de nós, com esse confinamento, estamos descontentes. Será que você é uma pessoa que tem vivido esses dias descontentes ou contente? Às vezes você pode falar assim: pastor, mas eu não tenho tantos motivos para viver contente, porque afinal de contas, tantas coisas eu perdi nesse período. Mas se nós fazemos parte daquelas pessoas que amam a Deus, no meio de algumas coisas que nós perdemos, com certeza nós ganhamos tantas outras. Todas as pessoas que vivem na dependência do Senhor, ele não vive uma vida somente de tristeza, somente de descontentamento. Nessa caminhada nossa, nesse período que nós estamos vivendo, esse confinamento ele tem que gerar em nós também contentamento. Algumas pessoas estão vivendo um confinamento, e esse confinamento está sendo gerado esfriamento. Esfriamento espiritual, esfriamento social, esfriamento profissional, esfriamento empresarial. Quantas pessoas que nós ouvimos de maneira diária, que têm abandonado os lares, que têm abandonado as famílias, que têm abandonado as igrejas, que têm abandonado a fé, que têm abandonado Jesus. Um confinamento que está sendo gerado esfriamento. Mas esse confinamento ele também tem que gerar algumas outras coisas em nossa vida. Repita assim comigo: o confinamento ele tem que gerar em mim constrangimento. Ô pastor, constrangimento? Sim. Esse confinamento tem que gerar em nós a certeza que sem Deus nós não temos nada, que nós não somos nada. Esse confinamento tem que gerar em nós que nós precisamos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Esse confinamento ele também tem que gerar em nós desprendimento. Repita assim comigo: o confinamento que eu estou vivendo, ele tem que gerar em mim desprendimento. Esse período, ele há de trazer, se já não trouxe, a certeza que muitas coisas que nós temos não são úteis para a nossa vida. Esse período de desprendimento, ele vai ser gerado na minha vida, porque muitas coisas daquilo que nós fazemos não são necessárias para a nossa vida.
E até então nós achávamos que era. Até então nós vivíamos com a certeza que era. Quantas coisas que até 3 meses atrás você acreditava que era muito útil para você, que hoje você olha e vive que nem sente falta mais. Quantas coisas. E nós, quando nós vamos para a palavra e nós chegamos aqui em Reis, mais específico em 2 Reis capítulo 6, nós vamos entender sobre uma guerra onde havia um rei da Síria, que ele batalhava, ele guerreava contra Israel. E a Bíblia diz assim, no capítulo 6 de 2 Reis, que esse rei, ele se reunia com os oficiais, e ele planejava de que maneira ele iria atacar Israel. De maneira muito sensata, ele fazia as estratégias, ele criava os meios para que o ataque fosse um ataque mais perfeito possível. Mas a Bíblia diz assim, que ele não conseguia êxito nas suas estratégias. Fala assim, por quê, pastor? Com mais fé, por quê, pastor? Porque havia um homem chamado Eliseu. E a Bíblia diz assim, que Eliseu, ele ficava sabendo através do Senhor, tudo aquilo que aquele rei planejava, até mesmo no seu quarto. Nessa noite eu vim aqui para declarar e profetizar sobre a sua vida, que o mesmo Espírito que estava sobre a vida do Eliseu, ele está sobre a sua vida. Que você também não vai cair em ciladas, que você também não vai cair em armadilha, que você também não vai ser enganado, que você também não vai ser passado para trás, que você também não vai ser lubridiado, que você também não vai ser confundido, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você, e o Espírito Santo, ele é fiel e justo para nos conduzir em honra e em verdade. Pastor, mas e se alguém planejar alguma coisa contra a minha vida, alguma coisa contra a minha família, alguma coisa contra o meu emprego, alguma coisa contra os meus sonhos? O Espírito Santo não vai deixar você ser confundido e muito menos envergonhado, em nome de Jesus. Eliseu, ele falava para o rei de Israel assim, olha, o rei da Síria está tentando te cercar por tal região, então não vai lá. E o rei de Israel, ele escutava Eliseu e não ia. E esse rei da Síria, ele começou a ficar muito irritado com essa situação, muito bravo. Até um tempo que ele reuniu novamente as pessoas e disse assim, eu quero saber quem é o desertor, quem que é a pessoa que está entregando, quem que é o X9, quem que é a pessoa que está falando tudo que acontece aqui lá para o rei de Israel. E os seus oficiais disseram assim, não, Senhor, não é ninguém de nós. É que lá em Israel há um homem de Deus chamado Eliseu, e ele sabe de tudo que o Senhor fala. E a Bíblia diz assim, que esse rei, ele convoca então o seu exército, os seus soldados mais valentes, os seus carros mais ágeis, manda separar os cavalos mais velozes e fala assim, então nós vamos em busca desse homem. Em busca. Porque se é ele que está atrapalhando os meus objetivos, nós vamos atrás dele. E a Bíblia diz que eles vão até Dotã, onde Eliseu estava. Chegando lá, Eliseu ora, e Eliseu diz assim, Senhor, fere esses soldados com cegueira, para que eles não façam mal a mim e mal a ninguém.
E nesse momento, enquanto Eliseu estava orando, o funcionário, um servo de Eliseu, ele começa a se desesperar, porque ele fala assim: Eliseu, olha o tanto de gente que tem lá fora, olha o quanto de gente que está nos cercando, olha quantos inimigos que tem ao nosso redor, o que nós vamos fazer? E Eliseu, ele faz uma outra oração dizendo assim: Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele possa enxergar. E a Bíblia diz assim, que aquele homem, ele começa a enxergar entre o exército inimigo e eles, um exército de anjos, cercando, protegendo aquela cidade, protegendo Eliseu. Sabe, irmãos, eu gostaria que vocês guardassem muito bem isso que eu vou dizer no seu coração. Independente que seja as suas batalhas, independente quais sejam as suas guerras, independente quais sejam as dificuldades que cada um de nós possa estar vivendo, nós temos que ter certeza que maior são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Nós temos que ter certeza que muito maior são o exército do Senhor, que procura aquilo que é bom para nós, do que todo o exército do inferno, que procura o que é mal para nós. Muito maior. Muito maior são os números de anjo que o Senhor dá ordem para nos guardar, para nos proteger, do que o número de demônios que o inferno manda contra a sua vida, contra a sua casa, contra as suas finanças. Então às vezes nós podemos até escutar alguém dizer assim: ah, mas o inimigo está furioso comigo e por isso que eu caí. Não, você caiu porque você saiu da presença de Jesus. Porque se você estivesse com Jesus, os anjos do Senhor receberiam ordem até para te sustentar em pé, para que você não caísse. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Que às vezes nós convivemos com pessoa que dá muita bola para o inimigo. Muita bola. O diabo, ele vem bombardear nossa mente, trazendo às vezes dúvida, medo, insegurança, incerteza, pavor. E a gente se desespera com a situação. Mas se você fechar teus olhos, respirar fundo e orar da sua maneira, dizendo assim: Espírito Santo, me ajuda. Se você não conseguir escutar a voz dele, você vai sentir um abraço dele te envolvendo, com uma certeza dele dizendo assim: eu estou contigo, filha. Eu estou contigo, filho. E muito maior é o meu amor por você do que todo mal que pode te suceder. Muito maior. O Senhor ouve a oração de Eliseu, os soldados ficam cegos. Eliseu alimenta os soldados inimigos, despede dos soldados inimigos. Mas a Bíblia diz assim que, passado um tempo, o rei que nós acabamos de ler, Ben-Hadad, o rei da Síria, convoca não somente os melhores guerreiros, mas ele convoca todo o seu exército. E a Bíblia diz assim que eles cercam Samaria. E começa ali um momento de confinamento daquele povo. Começa ali um momento de isolamento. Um isolamento social. Um isolamento onde aquela cidade já não se comunicava com nenhuma outra cidade. Começa ali um confinamento, onde aquelas pessoas não poderiam sair mais de Samaria, porque Samaria estava cercada. Se alguém saísse, iria ser morto. E chegamos onde nós acabamos de ler.
Segunda Reis, capítulo 6, versículo 24 e 25. O nosso isolamento, ele pode produzir em nós descontentamento, ele pode produzir em nós contentamento, ele pode produzir em nós esfriamento, ele pode produzir em nós constrangimento, ele pode produzir em nós desprendimento. Mas eu quero chamar a tua atenção para que o isolamento que aquele povo viveu no passado, o que produziu neles e ainda continua produzindo em nós nos dias de hoje. Pega a sua Bíblia novamente, abre novamente no 2 Reis capítulo 6. Acompanha comigo o que diz o versículo de número 25. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 25. Vamos ver aí o que o isolamento na Samaria provocou. A primeira provocação. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 25 diz assim: como resultado, houve grande fome na cidade. Repita assim comigo: houve grande fome na cidade. Se depois vocês leem um pouco dessa história, vocês vão entender que as pessoas começaram a comer muitas coisas impuras, muitas coisas impróprias. A Bíblia, ela dá o exemplo da cabeça de jumento. E segundo Deuteronômio capítulo 28, o jumento era um animal impuro. Por isso que a Bíblia enfatiza cabeça de jumento. A Bíblia diz assim que as pessoas comiam fezes de pombos, alimentos impróprios. Então o isolamento que Samaria viveu provocou uma grande fome, e como consequência dessa grande fome, eles comiam alimentos impróprios e alimentos impuros. E o nosso isolamento? Será que nós também estamos comendo alimentos impróprios e alimentos impuros? Você pode dizer assim: não, pastor, mas jamais eu vou comer uma cabeça de jumento, jamais eu vou comer fezes, ainda mais de pombos. Mas de que maneira que nós entendemos se nós estamos comendo alguma coisa impura ou alguma coisa imprópria? Não por aquilo que entra nos nossos dias, na nossa boca, mas por aquilo que sai das nossas bocas. Porque se nós continuamos falando coisas impuras e impróprias, é porque nós estamos comendo coisas impuras e coisas impróprias. Se nós continuamos falar sobre coisas impróprias e sobre coisas impuras, é porque ainda faz parte do nosso dia a dia, das nossas refeições, alimentos impuros e alimentos impróprios. O próprio Jesus, ele disse em Mateus capítulo 12, versículo de número 34, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Será que nesse isolamento nós estamos dizendo coisas impuras, coisas impróprias? Ou será que isso só fazia parte lá de Samaria? Será que nesse isolamento
A maior parte das coisas que saem da nossa boca são palavras que edificam ou palavras que destroem. Por que eu estou dizendo para você, irmãos? Porque se nós nos alimentarmos das coisas de Deus, nós vamos falar das coisas de Deus. Se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, nós vamos falar da palavra de Deus. Se nós nos alimentarmos das promessas de Deus, nós vamos falar da promessa de Deus. Mas se nós nos alimentamos somente daquilo que a televisão fala, somente daquilo que a televisão mostra, somente daquilo que os nossos olhos veem, será que nós vamos falar somente coisas puras? Somente coisas próprias? Abre comigo Mateus 12. Marca aí a página que você está, que nós já vamos voltar nela. Mateus 12. Essa palavra é uma palavra muito relevante. Olha o que está escrito nela, 12, 33 e 34 diz assim: uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. E Jesus diz: raça de víboras, como poderiam homens maus como você dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha para o seu lado e vê do seu lado uma árvore boa. Uma árvore boa. Estenda as mãos e fala assim: eu profetizo sobre a sua vida que os seus frutos são bons. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, que todos os frutos produzidos lá são bons. São bons. Mas para os nossos frutos serem bons, nós temos que ser bons. Para que os nossos frutos sejam frutos saudáveis, nós temos que ser saudáveis. Para que os nossos frutos sejam frutos alegres, nós temos que ser alegres. Como o presbítero fala, eu quero até abrir um paralelo. Às vezes nós depositamos as nossas alegrias nas pessoas, a nossa felicidade nas pessoas. Mas se nós, de fato e de verdade, não viver uma vida alegre e feliz, as pessoas jamais vão conseguir dar aquilo que a gente precisa. Se nós não vivemos uma vida de paz, eu nunca vou encontrar a paz que eu preciso nas pessoas, porque a paz tem que estar em mim, a alegria tem que estar em mim, a felicidade tem que estar em mim. Ninguém, a não ser o Espírito Santo, pode suprir aquilo a qual o nosso espírito precisa. Ah, pastor, mas eu sou casado, sou bem casado, meu esposo supre, a minha esposa supre. Nunca brigaram, nunca discutiram, nunca tiveram divergências de opinião, nunca brigou se o rolo do papel higiênico fica virado para cima ou virado para baixo, nunca brigou por causa da tampa do vaso, nunca brigou sobre a toalha molhada no banheiro. Nunca brigaram. Nunca brigaram se a cama está arrumada, se está desarrumada. Nunca brigaram se a louça está lavada ou se não está lavada. Nunca brigaram. Porque em algum momento disse assim: que saudade que eu tenho da comida da minha mãe. Nunca brigaram. Por isso que por mais que nós somos bem casados, posso escutar um glória a Deus? Glória a Deus dos casados. Por mais que nós somos bem casados, a felicidade nós só podemos encontrar no Senhor. A paz que nós precisamos é só no Senhor.
A alegria que nós precisamos é só no Senhor. O ânimo que nós precisamos é só no Senhor. A força que nós precisamos é só no Senhor. A fome gerou naquelas pessoas a necessidade de comer coisas impuras e impróprias. A fome é essa que foi gerada pelo isolamento, pelo confinamento. Não permita, irmãos, que esse período que você está vivendo gere na sua vida uma fome descontrolada, que você come qualquer coisa, que você come coisas impuras, coisas impróprias, que você come palavras de mentira, que você come palavras de engano, que você come palavras que te afastam do amor de Deus. E aí depois você começa a soltar. Mas gerou uma outra coisa, o isolamento da Samaria. Acompanha comigo, 2 Reis 6, versículo de número 29. 2 Reis 6, versículo de número 29. A palavra de Deus diz assim: então cozinhamos meu filho e o comemos. E no dia seguinte eu disse a ela: mata o seu filho, para que nós o comamos. Mas ela o havia escondido. Repita assim comigo. A segunda provocação que houve em Samaria foi o canibalismo. Veja bem, a fome era grande, as pessoas já não tinham mais como comprar cabeça de jumento, as pessoas não tinham como comprar mais fezes de pombo. Então agora elas se encontram, duas mães, e combinam: olha, já que nós estamos com fome, já que nós não temos mais dinheiro, vamos fazer assim. Hoje você mata o seu filho e nós vamos comer para não morrer de fome. E amanhã eu mato meu filho para que nós venhamos comer e não venhamos morrer de fome. Misericórdia, né? O isolamento faz com que algumas pessoas invertam os valores. O confinamento faz com que algumas pessoas invertam valores. Pastor, de que maneira isso? Quando eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. De que maneira isso? Quando eu sei o que é correto fazer e não faço. De que maneira isso? Como eu sei o que é correto fazer, mas eu faço aquilo que é melhor para mim. Eu começo a inverter valores. Eu coloco os meus valores antes do valor da palavra. Eu coloco os meus valores antes dos meus princípios. Eu coloco os meus desejos antes do meu querer. Começo a inverter valores. Quantas pessoas que nós conhecemos que nessa época que nós estamos vivendo, antes da pandemia dizia algo e depois da pandemia começou a dizer algo. Quantas pessoas que nós conhecemos que antes desse período que nós estamos vivendo, lá de meados de março para cá, agia de uma maneira e agora age de outra? Quantas pessoas que nós conhecemos que antes desse período a qual nós estávamos vivendo, estava dentro de alguma igreja, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, pregando, evangelizando, cantando, tocando, fazendo a obra. E depois desse período, não quero fazer mais nada não. Eu quero viver do jeito que eu estou agora. Valores invertidos.
Quantas pessoas que nós conhecemos que justifica o confinamento, o isolamento, para poder se apoiar em tantas decisões erradas, em tantas mudanças de condutas. Irmãos, isso é muito sério. O Senhor te trouxe você aqui nessa noite para que você pudesse sair daqui com o farol ligado e principalmente com o seu alerta, melhor dizendo, ligado, atento, cuidado, para que você não venha perder os seus valores nesse período. Quantas pessoas que nós conhecemos que acabou aproveitando a situação a qual o país está vivendo para tirar vantagem do país, para tirar vantagem das pessoas. Quantas pessoas que nós conhecemos que justifica, não, mas afinal de contas, se eu não fizer isso eu vou morrer de fome. Não, você não precisa fazer o que é errado para não morrer de fome, porque o Senhor dá sustento até aqueles que dormem. Até enquanto nós dormimos, o Senhor dá sustento. Agora você imagina só o que Ele não pode fazer quando nós o adoramos. Cuidado, irmãos. Esse período ao qual nós estamos vivendo, o diabo, ele todos os dias ele vem com um prato lindo, bonitão, nos oferecendo, mas por trás da beleza, coisas impróprias e coisas impuras. O diabo todos os dias ele vem nos oferecendo situações para que nós venhamos nos escolher e que nós venhamos perder os nossos princípios, nossos valores, e nós venhamos perder a nossa dignidade com o Senhor e a nossa autoridade espiritual. Porque todos os dias, quando nós aceitamos, o diabo fica nos acusando: olha, você fez isso, agora você não pode fazer mais aquilo. Olha, você fez aquilo, agora você não pode fazer aquilo outro. Olha, você fez aquilo, agora você não é digno mais de fazer aquilo. E a pessoa vai vivendo assim, uma vida de acusação. Porque no momento da fome, ela não conseguiu controlar a vontade dela. Porque no período do confinamento, ela não conseguiu controlar a vontade dela. Duas mães, uma come o filho e a outra esconde o filho. Duas mães que possivelmente amavam muito as suas crianças, mas devido à necessidade, fez com que ela agisse dessa maneira. Será que nós temos agido assim também? Devido às nossas necessidades, temos mudado um pouco o caminho, mudado um pouco o nosso jeito, mudado um pouco as nossas convicções. Isaías, não precisa abrir, 49:15 diz assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Pode uma mãe deixar o seu filho que deu à luz de lado, abandonado? Mas o Senhor, Ele jamais se esquecerá de cada um de nós. Pode uma mãe que ama o seu filho, que ainda está mamando, abandonar. Pode uma mãe que ama o seu filho, que quer bem o seu filho, que deixa ele de lado, mesmo depois de ter dado à luz. Mas o Senhor, Ele jamais vai esquecer dos seus filhos. O Senhor está dizendo para mim e para você assim: olha, você não está só, você não está sozinha, você não está lutando as suas guerras sozinhas, você não está lutando as suas batalhas sozinho. Por mais que ninguém da sua casa liga para você, por mais que ninguém da sua família liga para você, por mais que você não encontre aquilo que você precisa nas pessoas,
Eu, Senhor, eu não me esqueço de você. Eu me lembro de você todos os dias. E eu estou contigo todos os dias. O rei de Israel, ele se revolta com essa situação. O mesmo rei que era orientado por Eliseu para não cair nas armadilhas dos sírios, ele se revolta contra Eliseu. E ele fala assim: eu vou arrancar a cabeça desse homem. Porque por causa dele, o exército inimigo cercou Samaria, e por causa dele, que a fome se instalou dentro de Samaria. Então eu vou matar ele, porque se eu mato ele, o inimigo vai embora. E a Bíblia diz assim, que o rei Jorão, o rei de Israel, ele manda o seu general ir atrás de Eliseu, para dar notícia para Eliseu que Eliseu iria morrer. E Eliseu, ele olha para aquele soldado e fala assim: fica tranquilo, eu não vou morrer. Fica tranquilo, o exército inimigo não vai entrar em Samaria. Fica tranquilo, que essa situação que está vivendo, que nós estamos passando, ela vai ser resolvida. Eu finalizo a palavra nessa noite, profetizando sobre a sua vida algo em temor e tremor. Da mesma maneira que Eliseu, ele disse assim para aquele homem: até amanhã, nesse mesmo horário, não teremos mais falta de nada, não teremos mais vergonha de nada, não teremos mais precisão de nada. O Senhor me trouxe aqui para declarar para você assim: em 24 horas, até amanhã, esse mesmo horário, aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem tirado a sua alegria, aquilo que tem gerado preocupação na sua família, aquilo que tem gerado descontentamento no seu lar, já não irá existir em nome de Jesus. Em 24 horas, da mesma maneira que o Senhor mudou a situação de Samaria, a história de Samaria, Deus irá mudar a nossa história, a nossa casa, o nosso lar, a nossa situação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Da mesma maneira, o problema daquele povo era comida, era deslealdade financeira, era o que não prestava valendo muito. O problema daquele povo era o medo, era a incerteza de qualquer momento o inimigo invadir Samaria. O problema daquele povo era o desespero. O desespero porque a fome era tão grande, que junto com a fome, pessoas começaram a ser mortas para serem devoradas, porque o sustento havia acabado. Qual é o seu problema, irmão? Qual a sua preocupação, irmã? Qual é a sua insegurança? Qual é a sua situação que você tem pedido para Deus aí há dias? Aquelas pessoas, elas diziam assim para o profeta Eliseu: até quando, Eliseu, nós vamos ficar dessa maneira? Até quando, Eliseu, nós vamos ficar nesse confinamento? Até quando, Eliseu, nós vamos viver pressionados dessa maneira? E Eliseu disse assim:
Só mais 24 horas. Só mais um dia. Pastor, muito linda essa história. Acaba assim? Não, não acaba. Não acaba porque aquele general, quando escuta Eliseu falando, ele fala assim: nem se as janelas do céu fossem abertas e caísse chuvas de alimento aqui em Samaria, iria acontecer isso que você está dizendo. E Eliseu olha bem nos olhos daquele homem e diz assim: você verá acontecer, mas você não irá comer de nada daquilo que acontecerá no nosso meio. Eliseu diz para ele assim: a sua dúvida te impedirá de viver as promessas do Senhor na sua vida. Não permita, irmãos, que a dúvida te impeça de viver as promessas do Senhor na sua vida. Não permita, irmã, que as dúvidas te impeçam de viver as promessas do Senhor na sua vida. Não permita. Não permita. O Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. O general vai embora. A Bíblia diz assim, para resumir, que no dia seguinte, os inimigos que cercavam Samaria fogem com medo, porque eles começam a escutar barulhos de cavalos, barulhos de pessoas, muitos barulhos. Eles se desesperam, os inimigos vão embora e deixam para trás tudo aquilo que estava no acampamento. Deixa os animais para trás, deixa os alimentos para trás, deixa o suprimento para trás, deixa tudo para trás. O pessoal de Samaria fica sabendo que eles fugiram, e começa aquele alvoroço. Os inimigos fugiram e eles deixaram tudo no acampamento. Eles foram embora, mas toda a comida que nós precisamos está no acampamento. O general que havia falado com Eliseu e havia duvidado, ele começa a correr em sentido ao acampamento inimigo. Mas as pessoas estavam com mais fome do que ele. E a Bíblia diz assim, que as pessoas derrubam ele, ele cai e ele é pisoteado. Ele enxerga a comida, mas ele não consegue chegar na comida porque ele estava no chão, sendo morto por tanta gente pisando por ele para buscar o alimento. Quando nós duvidamos, quando nós desconfiamos, quando nós titubeamos, nós enxergamos tantas pessoas alcançar vitória, alcançar bênção, alcançar milagre, alcançar o cuidado de Deus, alcançar a provisão de Deus, e encontra outras pessoas que só duvidou, só desconfiou, só foi cético, só fica vendo os milagres acontecendo, não na vida dele, mas na vida das pessoas. Nessa noite você tem uma decisão. Você quer sair daqui vendo os milagres acontecer na vida das pessoas, ou você quer sair daqui vendo os milagres acontecer na sua vida? Nessa noite você tem uma decisão. Você pode sair daqui vendo as coisas acontecerem na vida dos outros, ou as coisas acontecerem dentro da sua casa. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, da mesma maneira que no passado
Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo, para que ele pudesse enxergar o seu exército, meu Pai amado. Eu te peço nessa noite, abre os olhos espirituais, meu Deus Todo-Poderoso, de todos os irmãos que estão aqui dentro, de todas as pessoas que nos acompanham pela internet, Senhor, e que eles possam começar a enxergar, meu Pai amado, que maior é os que estão com Ele do que os que estão contra eles, para que eles possam começar a enxergar, meu Deus Todo-Poderoso, que maior, meu Deus amado, é o seu amor, é a sua provisão, é o seu cuidado, do que toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança. Que eles possam enxergar nessa noite, Senhor. (24 horas) até amanhã esse horário, situações serão mudadas, cenários serão mudados, convicções serão mudadas, ânimos serão mudados, incertezas serão mudadas. Oh Senhor, eu já posso enxergar. Eu já posso enxergar, Senhor. Eu já posso enxergar o meu milagre. Eu já posso enxergar, meu Pai amado, o batalhão de anjos que o Senhor manda, meu Deus Todo-Poderoso, ao nosso favor. Eu já posso enxergar, meu Deus Todo-Poderoso, algo novo acontecendo em muitas vidas nessa noite. Eu já posso enxergar. Abra olhos nessa noite, Senhor, para que os seus filhos também possam enxergar. Enxerga, irmão. Contemple, irmão. Essa visão é a visão que o Senhor está lhe dando. Fala para Ele que você irá viver isso. Fala para Ele que você crê nisso. Pode uma mãe que ama o seu filho mesmo enquanto ele está mamando abandonar? Pode uma mãe abandonar seu filho mesmo após dar a luz? Mas eu, o Senhor, jamais te abandonarei, jamais te deixarei, jamais te esquecerei.